Nos grandes dias é bom lembrar as verdades essenciais, que é o que acontece nas famílias. Nos grandes dias tem-se presente as grandes realidades da vida da família. Nos outros dias pode-se falar de coisas mais comuns. Então, num dia como hoje, lembremos essa verdade essencial que, ao abrir este catecismo, o Catecismo de São Pio X, recentemente editado, encontramos sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que procede do Pai e do Filho. E logo a seguir, o Espírito Santo é Deus. A Igreja definiu esta verdade, dizendo-nos que o Espírito Santo deve ser adorado conjuntamente com o Pai e o Filho. E assim nós o fazemos. E daqui a breves instantes, na recitação do Credo, o vamos dizer com muita alegria, que com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. O Espírito Santo não é uma força, como erroneamente dizem alguns. O Espírito Santo, sendo a força que nos impele, é Deus como o Pai e como o Filho. E é assim que nós o conhecemos, amamos, adoramos e glorificamos. E que faz o Espírito Santo na Igreja? Queria também lembrar-vos, aliás, citando um grande pensador, um grande teólogo do século XIX, ainda mais antigo do que este catecismo, porque em todos os tempos se proferem e enunciam as verdades essenciais. Este grande pensador alemão chamado Johann Adam Müller, João Adão Müller, num famosíssimo livro, e logo na primeira página desse extraordinário livro dedicado à unidade da Igreja, ele escreve com grande vigor sintético o seguinte: o Pai envia o Filho e o Filho envia o Espírito Santo. E em sentido inverso, é assim que nós chegamos ao Pai. O Espírito Santo conduz-nos ao Filho e o Filho ao Pai. Creio que nos faz bem, aliás, à luz particularmente da segunda leitura, a reconhecer este itinerário divino. São Paulo dizia: ninguém pode dizer Jesus é Senhor, aliás, é o Senhor, senão ou a não ser pela ação do Espírito Santo. De facto, se o Pai envia o Filho envia o Espírito Santo, como acabamos também de ouvir no Evangelho. Jesus soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Mas, por sua vez, em sentido inverso, o Espírito Santo conduz-nos ao Filho. O Espírito Santo só quer e mais não quer do que levar-nos a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E o Filho de Deus feito homem conduz-nos ao Pai. Deixemos-nos envolver por este dinamismo divino, recebendo do Filho de Deus o Espírito Santo e do Espírito Santo aproximando-nos cada vez mais de Jesus Cristo, Filho de Deus feito homem e Salvador. E na Igreja, o que é que faz o Espírito Santo? Foi também usada, agora já de novo no século XX, e proposta por um grande teólogo que Paulo VI fez cardeal, o cardeal Charles Journet, um grande teólogo suíço. Foi proposta esta aproximação do papel do Espírito Santo. O Espírito Santo é a alma da Igreja. Evidentemente não é um pensamento original deste teólogo, aparece noutros grandes autores, mas ele formulou de uma forma muito, diria, convincente. O Espírito Santo é a alma da Igreja. É a alma divina da Igreja. Assim como no homem há um corpo e uma alma, e a alma que, evidentemente, apoiada na base neurológica do corpo humano, dá vida ao mesmo corpo, assim também a alma divina comunica à Igreja a vida que a anima. E assim é. O Espírito Santo produz no corpo místico da Igreja essa vida que a anima, isto é, a graça. E associados com ela os seus dons, os 7 dons do Espírito Santo. E ainda de uma forma, diria, mais visível, os frutos do Espírito Santo, que já são produzidos em nós
como força, como efeito melhor da sua ação. E que eu enuncio nessa enunciação de 12 dons, de 12 frutos, tal como os propõe São Jerónimo na sua tradução de São Paulo, estes belíssimos, saborosos frutos que pedimos a Deus sejam produzidos em nós. A caridade, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a fidelidade, a modéstia, a continência, a castidade. Frutos que o Espírito Santo produz em nós, ou que nós, graças a Deus e graças à sua ação, fazemos surgir nas nossas vidas. Que não falte nenhum deles. Naturalmente terão matizes, sabores diferentes, segundo as condições e as próprias vocações. Mas pedimos que hoje o Espírito Santo nos dê essa maior capacidade de responder à sua presença em nós, para que sejamos dotados desta riqueza de frutos para a glória de Deus. E não poderíamos esquecer também as inspirações que com razão atribuímos ao Espírito Santo e que guiam as almas no caminho da santidade e no caminho da descoberta e desse abraçar da vocação e do serviço que Deus nos pede. Que sejamos dóceis às inspirações do Espírito Santo e que à Igreja de Cristo no mundo Ele continue a dar a sua assistência. Bendita a assistência que o Espírito Santo dá ao ministério da Igreja, com a sua orientação, com a sua segurança, com a sua fortaleza, obras do Espírito Santo que pedimos sejam hoje cada vez mais eficazes, efetivas e visíveis para a glória da Santíssima Trindade e para bem de toda a humanidade. Amém.